Você já abriu o Instagram e viu a foto de um bilionário em seu jatinho particular? Ou um empresário em um carro de luxo com um sorriso perfeito? Essa é a fachada do sucesso. Uma imagem cuidadosamente construída para mostrar apenas a vitória, o glamour, a facilidade, mas o que você não vê é a história que está por trás da foto. O que está escondido no silêncio da noite, quando as câmeras se apagam, existe um pacto do silêncio, um código não escrito entre elite sobre o que eles não falam. Eles não contam sobre o lado brutal, o lado solitário, o lado feio da jornada para o topo. Eles te vendem o final do filme, mas omitem o roteiro de terror. E se você quer ser um vencedor de verdade, você precisa conhecer o que eles não contam. O primeiro pilar desse pacto é o sacrifício do tempo. Ninguém se torna um milionário ou bilionário trabalhando 40 horas por semana. O que eles não mostram são os anos de trabalho de 80, 100 horas semanais. Eles não postam sobre as noites em claro, as madrugadas de esforço, os finais de semana sacrificados. Você vê a festa no iate, mas não as 10.000 horas de trabalho incansável que vieram antes. O tempo é o ativo mais valioso de todos. E o primeiro passo para a riqueza é pagar por ela com cada minuto do seu dia. Mas isso não é algo glamouroso, não vem de uma foto. Por isso, eles ficam em silêncio. O preço desse sacrifício se manifesta de forma cruel. Ele é o custo dos relacionamentos. Enquanto você trabalha, sua família e seus amigos seguem em um ritmo diferente. Eles não entendem sua ambição. Eles não compreendem o porquê de você perder aniversários, feriados e momentos importantes. Seus amigos de infância começam a se distanciar porque a vida deles é baseada em outras prioridades. As pessoas que você ama se tornam as primeiras a te julgar. À medida que você sobe, o círculo de pessoas em quem você pode confiar se torna menor. A maioria das pessoas no topo não tem uma rede de apoio sólida e genuína. Eles têm contatos. O silêncio sobre o custo de seus relacionamentos é a parte mais pesada do pacto, porque eles sabem que, no final, o sucesso não tem o mesmo sabor se você não tem com quem compartilhar. Eles te vendem a ideia de que o topo é um lugar feliz, cheio de gente. Mas a verdade é que o topo é um lugar solitário. O que eles não te dizem é que por trás de toda a riqueza, existe um vazio que nenhum dinheiro pode preencher. Mas para quebrar o pacto, você precisa entender as feridas que eles não mostram e o preço real que a fortuna cobra. A jornada para a riqueza não é uma corrida limpa, é uma guerra. E na guerra há feridas que ninguém vê. O que eles não te contam são sobre as traições ocultas. O empresário de sucesso não fala sobre o sócio que roubou sua ideia. A milionária não conta sobre a mentora que a usou para chegar ao topo e depois a abandonou. O caminho é repleto de pessoas que se aproximam para tirar vantagem, para se alimentar do seu sucesso e te derrubar. À medida que sua ambição cresce, você se torna um alvo. Você aprende a desconfiar, a proteger sua mente, seus planos e suas ideias. A ingenuidade é a primeira baixa na guerra da riqueza. Essa constante vigilância e a experiência de traições levam a um medo constante. Você tem medo de perder o que conquistou, o medo de falir, de ser enganado, de ser esquecido. A pressão para manter o sucesso é muitas vezes maior do que a pressão para alcançá-lo. As pessoas de fora veem a sua fortuna como um símbolo de paz de espírito. Mas a verdade é que, para muitos, ela é uma fonte de ansiedade. Eles não te falam sobre o peso que carregam nos ombros, sobre a insônia e sobre a necessidade de estar sempre um passo à frente de todos. A fachada do sucesso é a imagem da tranquilidade, mas a realidade por trás dela é um campo de batalha. E o silêncio é a única armadura que eles têm para proteger suas feridas. O maior reflexo desse medo e dessas feridas é a solidão do topo. Você vê os vencedores cercados de pessoas, mas a verdade é que a maioria delas não é uma amizade genuína, mas um interesse, o dinheiro se torna uma barreira que impede conexões profundas. Eles não conseguem ter certeza se as pessoas estão por perto por quem eles são ou pelo que eles têm. O pacto do silêncio se torna uma necessidade para proteger a sanidade. É difícil falar sobre seus problemas com alguém que não entende sua realidade. Eles não vão reclamar do preço do sucesso, porque para a maioria das pessoas, esse problema soa como um privilégio. A solidão é o preço final,
a última parcela que a fortuna cobra. E essa solidão não é a solidão de um eremita, é a solidão de estar numa multidão, é a solidão de não poder confiar, de não poder ser vulnerável. E o que eles não te dizem é que, depois de pagar o preço, a única coisa que resta é você e o seu império, sem ninguém para compartilhar as vitórias ou as derrotas. Mas a vitória de um vencedor não é apenas sobre a conquista, mas sobre a capacidade de continuar lutando, mesmo quando as feridas estão invisíveis. Você já entendeu que a fortuna esconde sacrifícios e feridas. Agora, vamos falar do que acontece quando a guerra termina e você está no topo. O que eles não te contam é sobre o verdadeiro preço da fortuna. O sucesso extremo exige uma vida dupla. O empresário bem-sucedido precisa ser, ao mesmo tempo, o CEO implacável, que toma decisões frias, e o pai amoroso que tenta passar tempo de qualidade com sua família. O investidor que move bilhões precisa ser, ao mesmo tempo, um gênio estratégico e um ser humano que lida com o estresse e a ansiedade. É um constante malabarismo entre a persona pública e a realidade privada. O que eles não te contam é sobre o sentimento de vazio. O dinheiro, o poder e a fama são como drogas. Eles te dão uma euforia temporária, mas não te dão felicidade. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro resolve todos os problemas. Mas a verdade é que ele apenas substitui um conjunto de problemas por outro. O medo de não ter dinheiro é substituído pelo medo de perdê-lo. A busca por propósito é substituída por uma busca por mais e, muitas vezes, no topo, depois de alcançar todos os seus objetivos, você se sente sem direção. O vazio existencial que a maioria das pessoas tenta preencher com consumo, os ricos tentam preencher com mais trabalho, mais negócios e mais dinheiro. É um ciclo interminável. E talvez o preço mais alto de todos seja o sacrifício da identidade. A jornada para o topo exige uma transformação completa. Você precisa se tornar uma versão mais fria, mais calculista, mais resiliente de si mesmo. As partes vulneráveis, emocionais e ingênuas de sua personalidade são muitas vezes esmagadas no caminho. Você deixa de ser o Joãozinho para se tornar o Sr. Silva, o seu. Você se torna uma marca, um negócio, uma figura pública, mas por trás da fachada você é apenas um ser humano. E a luta para reconciliar o que você se tornou com quem você era pode ser a mais difícil de todas. Eles não falam sobre isso porque a sociedade não está pronta para ouvir. A sociedade quer a história de conto de fadas, o zero-herói que termina com felizes para sempre. Mas a vida real de um vencedor é muito mais complexa. É uma vida de sacrifícios, de perdas e de uma constante batalha interna. O Pacto do Silêncio não é uma conspiração, é uma necessidade. Eles não contam para você porque eles precisam que a história deles inspire e não assuste. Você já conhece o que eles não contam. Você conhece os sacrifícios, as feridas e o verdadeiro preço da fortuna. Agora, a pergunta é, por que lutar por tudo isso? A resposta não está na riqueza em si, mas na sua decisão. A maioria das pessoas está presa em um círculo da riqueza. Elas continuam buscando mais, não por um propósito, mas por um vício, para preencher o vazio. E a verdadeira vitória não é a de alcançar a fortuna, mas a de quebrar o círculo. A verdadeira vitória é a de usar o poder e a liberdade que a riqueza te dá para reconstruir sua vida. É a de usar seu tempo e seu dinheiro para focar em propósito, em família e em sua felicidade. É a de usar sua jornada para inspirar e ajudar outras pessoas a crescer. A verdadeira vitória é a de construir um império de verdade, onde a fundação não é apenas o dinheiro, mas sim o caráter, o legado e a sua sanidade. Eles não falam sobre isso porque para a maioria das pessoas o dinheiro ainda é o objetivo final. Mas para um vencedor, o dinheiro é apenas uma ferramenta. A jornada de um vencedor não é sobre se tornar rico, é sobre se tornar a melhor versão de si mesmo no processo. É sobre construir um império de fora para dentro, mas também de dentro para fora. É sobre ter a disciplina para sacrificar, mas também a sabedoria para saber quando parar. É sobre ter a força para lutar, mas também a humildade para reconhecer que você não precisa estar sozinho na jornada. Os ricos não contam porque a maioria não quer saber. Eles só querem a fórmula. Mas para você, o segredo da riqueza não está em um plano de ação, mas na sua mentalidade. A sua vitória final é quando você consegue ter sucesso sem perder a sua alma. A sua vitória é quando você consegue construir um império
sem se tornar uma máquina. E a sua vitória é quando você pode olhar para trás e dizer que valeu a pena. Para quebrar o pacto do silêncio, curta este vídeo, se inscreva no canal Império dos Vencedores e compartilhe essa mensagem. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é.